Sabe quando você ouve uma coisa e de primeira você pensa que é uma bobeira qualquer? Quando alguém te diz que algo pode acontecer e você acha que a chance é mínima, até que você pare e presta atenção aos detalhes e no contexto todo, e percebe que algo muito grave pode realmente acabar acontecendo. Pois foi exatamente assim que quase todo mundo tratou a denúncia do Tribunal de Justiça Esportiva Antidopagem feita sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol, de tentar fraudar o exame em abril de 2023. Parece uma bobeira sem fim, mas quando você olha de perto e nota cada detalhe do caso, você pode ver que o Gabigol pode acabar muito prejudicado por tudo isso e cara, não é brincadeira. Se isso for verdade e se o jogador for condenado, isso pode realmente acabar com a carreira dele de uma forma que ele nunca mais consiga se recuperar. E se você duvida, acompanha comigo esse vídeo até o final e eu vou te mostrar que uma coisa é muito mais séria do que parece. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu queria te pedir para você se inscrever aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e continuar recebendo mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futeflix, e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias sobre futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição o link para você me achar nas outras plataformas, lembrando também que tem um link para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp para participar da resenha com a gente, beleza? Quero te lembrar que esse vídeo é patrocinado pela G5 Reis Corretora de Seguros, o melhor lugar para você dar tranquilidade para as pessoas com quem você ama e se preocupa. E se você, assim como eu, não quer deixar ninguém que conta com você na mão, independente de você estar presente ou não, o melhor lugar para você ter essa tranquilidade é falando com um corretor da G5 Reis Corretora de Seguros. Quero te lembrar que na G5 Reis você consegue contratar seguros de vida a partir de R$ 29,90 por mês. Você também pode contratar uma cobertura para o seu carro, para sua casa e ter realmente tranquilidade na sua vida, já que paz não tem preço, mas você pode sim, por um baixo valor que cabe no seu bolso, falar com um corretor da G5 Reis e comprar tranquilidade para sua vida e conseguir dormir mais leve, sabendo que independente do que aconteça, as pessoas que você ama vão estar seguras. Clica no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e fala com um corretor agora. Tenho certeza que vão te dar o melhor atendimento possível. O link para falar direto com eles no WhatsApp e obter um orçamento tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Clica agora lá. Não tenho dúvida disso. E tem uns caras lá no Rio que misericórdia. Os caras falam um monte de merda. Um monte de... E hoje em dia tá fácil dar notícia, né? Porque tu fala assim, eu tenho uma fonte lá no Flamengo que me falaram que o Gabriel não tá treinando. E aí não precisa nem confirmar. Como é que vai saber? Puta, a pessoa vai lá e fala. Tipo assim, vai lá e fala, o Gabriel brigou no vestiário. O Gabriel tá insatisfeito no Flamengo. Como? Se meus amigos são os mesmos. Assim, quando eu falo isso, eu falo abertamente com pessoas que são próximas a mim, que não vou falar pra outras pessoas. Então eu acho que é muito fácil, sabe? Você ficar, tipo, soltando matéria, soltando coisas que não é verdade. E isso é foda, porque, tipo, isso aqui a gente tá conversando mais de amigo, não tá nem no lance, tipo, colocar você contra time, enfim. Claro. Mas o lance é, tipo, o clube não pode dar uma protegida no jogador, de tipo assim, o Gabriel não tá acima do peso. Enfim, é que o caso é o Flamengo agora, mas tô falando, podia ser qualquer outro. Mas será que, tipo, um clube do tamanho do Flamengo tem que ficar lá dando explicação, soltando a nota oficial, Gabriel? É vergonhoso ter que fazer isso. Sim. Sei lá. O Gabigol tem personalidade, até demais, e isso não dá pra ninguém negar. O jogador que chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou ídolo por tudo que conquistou em campo e também pela sua postura ao defender o Flamengo, batendo de frente com rivais, sempre sendo debochado e marrento, sabe que tem o bônus desse seu comportamento, é óbvio, mas também há o ônus de tudo isso, que mora ao lado e pode ser muito difícil de lidar com ele. A saga que um jogador enfrenta das narrativas sobre a sua conduta já são muito complicadas. Isso para um jogador low profile, e não é o estilo do Gabigol, né? Mas ainda assim, com toda essa marra do Gabigol, vamos ser sinceros, você pode não gostar do cara, mas Gabigol e a palavra doping não tem nada a ver, né?
E eu sei que o Gabigol pode ser colocado na situação de um cassino clandestino, num palco de trap como Lil Gabi, ou pode até mesmo em outras situações inusitadas aparecer por aí. É o Gabriel, ele é maluco mesmo. Mas o Gabigol de fato não tá sendo acusado de doping, e sim de uma tentativa de fraudar o exame antidoping, justamente por ter dificultado o trabalho dos agentes que foram colher o seu material lá no Ninho do Urubu às 8h40 de 8 de abril de 2023. À exceção do Gabigol, todos os outros jogadores selecionados para o exame fizeram o exame antes do treino, às 10 da manhã. Só que o Gabigol tava de saco cheio, porque ele sempre é escolhido para os exames antidoping, e bom, você sabe que o Gabigol tem esse estilo dele, né? E com tudo isso, ele acabou não seguindo bem as regras e quebrando o protocolo. De acordo com o informado por diversos portais de notícias, o Gabigol teria primeiro ido almoçar, quando voltou pegou o recipiente de coleta sem avisar o agente responsável para o acompanhar durante a coleta da urina, o que fere o protocolo, já que o agente precisa acompanhar, e quando ele entregou o recipiente, bom, outra vez ele quebrou o protocolo entregando o recipiente aberto, ao invés de seguir as regras do exame e tampá-lo. Pois é, por isso ele foi denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até, escute bem, 4 anos em caso de condenação. E eu vou ser sincero, a primeira vez que eu ouvi isso, a minha reação foi de pensar, bah, completa bobagem, isso não vai dar em nada e o Gabigol vai tirar isso de letra. Porque afinal de contas, o Gabigol fez o exame e o resultado deu negativo. E ainda assim, em nota oficial, o atacante fez questão de esclarecer tudo o que estavam falando. O atleta Gabriel Barbosa e sua família e staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira, dia 22, pelo site Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame. E aqui, antes de te mostrar o porquê eu acho que isso é mais sério do que parecia ser, eu preciso dizer que não duvido que o Gabigol não teve mesmo a intenção de fraudar o exame. Eu acredito que ele só tava puto com tudo e é o jeito do Gabigol, a famosa marra. Mas é preciso dizer que essa marra, esse jeito, tem consequências. Me conta, você fazia ideia que a agência antidopagem ia até os clubes fazer exames esporádicos nos atletas? Eu sinceramente não fazia ideia. Achei que era apenas depois dos jogos que os jogadores eram sorteados para ficar ali e realizar o exame. E te digo, se o Gabriel Barbosa, que joga no Flamengo, deu esse trabalho todo, um cara que é extremamente profissional e tá sendo falado dessa forma, imagina como não acontece em clubes menores. Esse exame é surpresa, justamente para que ninguém esteja preparado ou não esteja no dia que a agência aparece por ali. E pensa só, cara, como é que esses agentes não são tratados quando eles vão em clubes menores, sabe? Com menos repercussão. Que às vezes se alguém faz alguma coisa ali, alguma grosseria, não vai dar em nada. Tipo, problema teu e se vira com isso. Ninguém gosta, claro, de agentes antidoping. Os atletas ficam apavorados. Qualquer medicamento errado, qualquer alteração, pode ferrar com a carreira deles. E nesse caso, bom, a agência pode resolver utilizar o Gabigol como um grande exemplo. Ah, mas isso não é possível. Por que eles fariam isso? Então deixa eu refrescar a tua memória. O Dodô pegou 2 anos de suspensão por um uso de medicamento proibido. Só que anote só, ele recebeu isso do próprio clube. Ele não tinha culpa nenhuma. Ele jogava no Botafogo na época. O tribunal não quis saber. Tava decidido a condenar Dodô para fazer ele de exemplo. Saindo do Botafogo muito em função da questão do doping, né? Eu não tinha motivos para sair do Botafogo. Com certeza eu encerraria minha carreira jogando pelo Botafogo. E a questão do doping foi uma coisa que eu não tive culpa nenhuma, né? Foi uma coisa que o clube me deu, uma cápsula de cafeína que veio manipulada de uma farmácia de manipulação que o clube trabalhava com essa farmácia. Então eu fui punido por uma coisa que eu não fiz, foi por uma coisa que foi me entregue pelo clube. O caso repercutiu demais, né? Eu fui absolvido no Brasil. E aí o caso foi parar na Suíça, no Tribunal dos Esportes. Aí eu tive a suspensão de 2 anos. Repercutiu muito o caso, até porque em 2007 eu estava jogando muito bem, o Botafogo vivia uma fase muito boa, eu era o artilheiro do Brasil, eu estava jogando muito bem, cara, estava muito em evidência, o Botafogo jogava um futebol muito bonito também em 2007, então tudo repercutiu muito. Quando foi anunciado que eu fui pego no doping, a notícia correu muito, se falou muito da minha notícia, tanto que eu fui julgado aqui, como você falou, e acabei sendo absolvido. E pela repercussão do caso, por tudo aquilo que estava envolvido, o caso foi ser julgado numa situação de Tribunal do Esporte, que isso
são para atletas olímpicos, né? E acabou, meu caso, indo para lá para servir como exemplo para os outros jogadores, né? E você mesmo, sendo inocente, sem ter participado e ter feito nada, acabei sendo punido como exemplo aí para as próximas situações. Eu vou colocar só esse trechinho que já é bem esclarecedor, você viu? Mas se você quiser mais informações, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando todo o caso do Dodô e no final do vídeo eu vou deixar aqui pra você conferir. E note bem, você vai me dizer, ah, mas olha o tamanho do Gabigol. Pois é, o Dodô naquele momento era um jogador artilheiro do Brasil, vivendo grande fase e foi punido no tribunal para que servisse de exemplo a outros jogadores. Eu não acho que o caso do Gabigol chegaria a tanto, nem achei que fosse ser tão sério, mas nesse dia 11 de janeiro, as notícias veiculadas em diversos portais do país dizem que Gabigol contratou o experiente advogado Bichara Neto, especialista nesses assuntos, para que o represente no julgamento. O Bichara Neto foi o advogado que defendeu o Paolo Guerreiro em 2017 na FIFA em caso de acusação de doping do atacante peruano. E o Gabigol tem advogado, é claro, ele tem uma equipe ali que o assessora, o Flamengo tem os seus advogados, mas o Gabigol parece ter entendido que esse caso é mais sério do que deveria, ou então ele resolveu dar mais atenção a isso e contratou um advogado especialista, com experiência nesse tipo de decisão, o Bichara Neto. E se você quiser olhar mais de perto ainda, ser mais minucioso, o Flamengo congelou a renovação de contrato com o Gabigol. O momento dele não é bom, é verdade, a fase não é brilhante e pode haver um burburinho da torcida. Mas gente, estamos falando aqui do Gabigol, né? Qual era o real levante que ia existir nas redes sociais ou nas ruas do Rio de Janeiro se o Flamengo renovasse com o atacante? A torcida rubro-negra queimaria pneu se a diretoria resolvesse manter o Gabigol no time? Eu não tô falando que a renovação foi cancelada ou pausada por isso, não é uma acusação. É só que me parece muito estranho, sabe? Quando você olha por esse ângulo. O Gabigol não tem contrato renovado. Acusação de tentativa de fraude de doping. O que parecia ser simples, de repente, se mostra com a necessidade de manifestar-se através de uma nota respondendo uma matéria do GE. E de repente, no ano seguinte, você contrata um especialista, o Bichara Neto, e ainda tem gente vendo isso pelo lado de que o Dodô, uma vez, já se deu mal para servir de exemplo. Olha, você pode me chamar de Pinel, dizer que eu tô delirando e que isso não tem nada a ver, mas é só a minha maneira de ver tudo isso. Lembre-se bem que eu fui taxado como louco aqui nesse canal quando eu disse que o Lucas Paquetá não achava que ele devia nada não pra Federação Inglesa e que o caso dele não ia dar em nada. Pode ser que ainda dê? Pode, mas meu irmão, já tem meses isso aí, né? Vai pra anos e o Lucas Paquetá segue jogando lá e continua na mira do City, só melou a negociação do cara. E eu te pergunto, no caso do Gabigol, quem é que garante que não vai dar em nada, velho? Se o Gabigol for condenado a 4 anos de suspensão, a carreira dele acaba, não existe meio termo. Ele tem 27 anos e só voltaria com 31. E além de tudo, o último ano dele não foi inspirador 2023, né? Tudo isso, a gente tá no campo, claro, das hipóteses, do pior cenário. E eu espero que tudo não passe disso mesmo. De um vídeo pessimista de um maluco na internet mostrando o pior que poderia acontecer sobre isso. Mas a verdade é que o Gabigol não considera isso tão loucura não. E por isso, contratou um advogado especialista. E o tribunal não tem a real necessidade de ser agradável com ninguém, pois ele já condenou o Dodô só para servir de exemplo. E para você saber como a justiça nem sempre é justa, o Dodô deu uma declaração sobre todo esse caso. Sabe o que ele disse? Ele disse que na época ele foi aconselhado a se declarar culpado, porque se ele fizesse isso, a pena dele seria atenuada. E como ele já tinha cumprido uma suspensão prévia, ele não ia ter mais problema nenhum. Ele praticamente ali assumiria a culpa e seguiria com a carreira dele. Só que o Dodô não achou justo ele assumir culpa por um uso do medicamento que ele recebeu do clube, das pessoas do clube na época. E ele não queria levar a culpa por isso, não queria ficar com a fama de, enfim, né, de trapaceiro no futebol. Ele não aceitou, cara. É claro que eu espero que no caso do Gabigol ele consiga resolver tudo isso e que ele volte a jogar bem o quanto antes. Não vou negar, tô com saudade de xingar o Gabigol porque ele marcou gol no meu São Paulo. Mas que isso sirva de lição pra ele respeitar o protocolo. Ele é muito bom, craque de bola. Mas as regras, meu amigo, elas são pra todos. Mas e você? O que pensa disso? Acha que o caso é sério mesmo? Acha que vai dar alguma coisa pro Gabigol? Eu tô viajando na maionese e isso vai acabar em pizza? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E claro, como eu te prometi, tá aqui o card do link do Dodô. Clica aqui pra você entender. Essa foi uma injustiça tremenda, irmão.